mim, o Matheus está compartilhando ali no outro grupo dos Gires. Mas por mim já pode ir começando, sim. Então vamos lá. E aí não atrasamos muito. Então, pessoal, boa noite para quem está gravando já? Está gravando. Boa noite, pessoal, para quem está aí ou para quem vai assistir depois também. Então, esse é o primeiro eixo que a gente inicia da primeira pré-conferência, digamos assim, preparatória para a CONAI 2024, que nós vamos realizar no município de Farroupilha no ano que vem. No ano que vem não, na semana que vem. A etapa nacional é no ano que vem, né? E a etapa municipal vai ser semana que vem. Esse primeiro eixo, que é o eixo 1, é um eixo de abertura para as discussões de toda a conferência, né? Nós temos vários eixos num documento de referência cedido pelo Ministério da Educação, cedido não, elaborado pelo Ministério da Educação, enviado às entidades, discutido com as entidades. A partir da discussão desse documento, nós vamos estabelecer metas e estratégias para o novo Plano Nacional de Educação, que terá validade de 2024 a 2034. Então, nós vamos discutir no município, do município discute no estado, o estado leva para Brasília, e aí sai o documento. Essa é a sistemática. Hoje, nós temos o eixo 1, né? Nós estamos iniciando as nossas pré-conferências. Farroupilha optou em fazer pré-conferências online para ajudar na sistematização e na leitura do documento referência, né? E entender melhor os conceitos que tem ali. Essa pré-conferência que acontece hoje tem 2 eixos, mas o nosso eixo é o eixo 1, que trata o plano, que tem como tema o Plano Nacional de Educação, como articulador do SNE, do Sistema Nacional de Educação, sua vinculação aos planos decenais estaduais, distrital e municipais de educação, em prol de ações integradas e intersetoriais, em regime de colaboração interfederativa. Então, tem aí um monte de conceito, né? É um título grande, com um monte de conceito, bem para introduzir mesmo os desafios da próxima década. Quem vai tratar esse tema com nós, já está aqui a nossa colega, a nossa parceira, a Viviane, né, da 4ª CRE. A Viviane, ela é professora de língua portuguesa e inglesa. Ela é especialista em administração escolar e especialista em gestão pública municipal. E também é mestrando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é coordenadora aqui da nossa 4ª CRE, né, Coordenadoria Regional de Educação. Então, Viviane, toda essa tarefa gigante de tratar do eixo 1, do documento de referência da conferência, é tua agora, a palavra está contigo. Olá, boa noite, Diego, boa noite a Eve, né, da Secretaria de Educação de Farroupilha, e a todos que estão conosco, né, assistindo neste momento, acompanhando por este Meet, e também os que irão assistir posteriormente essa gravação. Bom, o PNE, os planos municipais, ele é um assunto muito caro para mim, porque ele também é objeto do meu estudo, né, da minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho uma relação muito próxima com os planos, e especialmente da região da 4ª CRE. Eu fiz a leitura de todos, né, acompanhei o monitoramento, a avaliação, né, estou olhando os relatórios, e acho muito oportuno nós voltarmos a falar sobre os planos municipais, o plano nacional, e essa construção que nós faremos aí nos próximos meses, no próximo ano, do nosso plano municipal, sempre partindo do pressuposto que não estamos iniciando do zero, mas a partir de um documento já construído pelos municípios, que tem metas, que tem estratégias, e a partir do que for constatado como atingido, né, como concluído dentro desse plano vigente agora, traçaremos novas metas e novas estratégias. Eu vou pedir para quem estiver com o slide para fazer a gentileza de passar adiante. E também quero referendar, né, o nosso tema central da conferência, que é a política de Estado para garantir a educação humana, justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Um tema extremamente pertinente para o momento em que nós estamos fazendo uma retomada, né, da garantia de direitos,
também com situações climáticas, né, dos últimos meses em todo o nosso estado, em todo o Brasil, né, pedindo que seja urgente aí uma política de educação ambiental, de educação sustentável, né, e socioambiental. Então, achei extremamente pertinente para o momento que estamos vivendo, né, o PNE trazer esse tema, né, para a mesa, para o debate. E o eixo 1 do PNE, ele traz o Sistema Nacional ele como o articulador, né, o Plano Nacional como articulador do sistema. Então, vejam, nós estamos falando de sistemas municipais, de sistemas estaduais e sistemas nacionais há muito tempo, especialmente do sistema nacional. Quando a gente tem municípios com seus sistemas próprios, estados com os seus sistemas próprios, e até então um país que não tinha efetivamente um sistema que direcionasse a sua política de educação, né, dentro do território. Então, o Plano Nacional, ele nos traz aí essas ações integradas, essas ações intersetoriais e chama para o debate a importância de ter um sistema que organize, né, que organize todas as redes, as municipais, né, as públicas, que a gente chama, né, municipais e estaduais, e também as privadas, as escolas, as instituições de ensino que estão dentro do território. Então, é um pressuposto muito bom e grandioso, que o plano, desde as primeiras conferências, né, que a gente fez lá em 2008, e vem buscando uma efetividade na criação de uma lei de sistema de ensino que englobe todas as necessidades das redes dentro de um território, e finalmente estamos se encaminhando para uma efetivação, né, dessa ação extremamente importante aí para o nosso país. Pode seguir. Dentro aí do nosso histórico do sistema de ensino, eu quero referendar o trabalho realizado pelas conferências que antecederam a essa. Desde 2018, como eu disse anteriormente, que a gente vem falando da importância de um sistema, da importância dos municípios, dos estados também se organizarem enquanto rede e que tenha realmente esse sistema que englobe. Então, quando a gente iniciou lá em 2018 as primeiras conferências, trazendo o assunto do sistema como um item de extrema importância para a educação nacional, nós colocamos um pontinho, né, de algo que se tornou grandioso posteriormente, em que nós conseguimos dar a importância que ele merece, trazer para o debate muitas instituições. Nós tivemos aí nas conferências populares de educação, né, 2 que aconteceram aí nos últimos anos, que também foram prepulsores aí de um apoio, justamente para que tenha, sim, esse sistema que abrange aí todos os setores públicos e o privado, que tenha, sim, todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades contempladas, e que faça a regulação e o controle social, né, do ensino, né, em todo o seu território. Pode passar adiante, por favor? No item número 2, né, que traz aí a aprovação, que para a gente, a PEC 59, nós estamos às vias de ampliar, né, a educação básica obrigatória. Houve um tempo em que o foco ele era todo no ensino fundamental, e hoje nós estamos efetivando a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, o que é um progresso para a educação brasileira, essa ampliação. Parar de olhar a educação só como fundamental, porque hoje eu sempre digo o ensino fundamental ele é o início, mas o fundamental hoje sim é o ensino médio, né? Nós temos que preparar o nosso aluno nosso estudante que está indo para a sociedade da melhor forma e fazer o possível para que ele conclua. Então, dentro da aprovação dessa PEC 59, que traz essa diretriz, ela também caminha, né, em consonância com a articulação de um sistema de ensino. Posteriormente, aí, a aprovação da Lei 13.005, que também tem a sua vinculação, porque dentro do Plano Nacional nós temos muitas metas e estratégias ligadas a essa garantia de direito à educação
nessa faixa etária, né, dos 4 aos 17 anos, nas suas etapas, nas suas modalidades, né, justamente como uma garantia de direito à educação. Podemos passar. E essa construção do sistema de ensino, ele nos traz aí um olhar muito forte para o regime de colaboração. Nós não podemos pensar a educação em gavetas, né? Então, aqui está a educação municipal, aqui está a educação estadual e aqui está o ensino privado. Toda a educação ela precisa ser organizada dentro do território, porque hoje os nossos alunos, eles transitam muito nas redes, né? Ora estão na municipal, ora estão na estadual, ora estão, né, no ensino privado. E se nós não tivermos uma diretriz, né, um cobertor, né, que cubra todo o território com diretrizes muito específicas e claras, né, para ajudar as redes a fazer a sua educação da melhor forma e atender os seus alunos, fica difícil a condução. E a implementação desse sistema nacional, em consonância com o Plano Nacional de Educação, ele traz assim, em pauta o regime de colaboração, que é justamente isso, ter essa fala afinada entre os entes, né? Não é o Estado ou o município, é todos em prol de uma educação de qualidade dentro desse território. E o eixo 1, essa discussão que ele nos propõe, é justamente isso, né? Ter, né, dentro do plano também, né, esse eixo ligado ao sistema de ensino, com estratégias ligadas a ele, com ações que possibilitem a sua implementação cada vez mais e melhor, né? E que fomente este regime de colaboração que deve existir entre os entes federados, né? Com ações conjuntas, com organização, né, dos espaços, com uma relação de colaboração entre as partes, porque é isso que a gente busca. Qual é o nosso grande propósito enquanto educador? E eu nem faço essa fala enquanto ocupante de um cargo público coordenadora. Eu faço essa fala como professora. O meu grande desejo é que o meu aluno aprenda, né? Hoje eu tenho a oportunidade de, através de um cargo público, desenvolver ações que possibilitem, né, que os meus alunos, que os estudantes da rede, né, tenham uma educação cada vez melhor. Mas eu, Viviane, professora, o meu desejo número 1 é que eles tenham sucesso na vida escolar, né? E aí as metas e as estratégias que o plano traz e a organização do sistema de ensino, ele deve justamente ter esse olhar para a qualidade do ensino público, especialmente, né? E buscando um pouquinho da última conferência, né, falando sobre qualidade e equidade, acho que encaixa muito isso no que as redes buscam. A qualidade do ensino, mas também a equidade no atendimento e possibilitar que cada um aprenda no seu tempo, no seu momento, com a sua especificidade, né? A igualdade de direitos e de condições. Pode seguir. Dentro, né, do proposto também pelo eixo 1, né, nós temos o desafio da intersetorialidade, né, dos regimes de colaboração que eu já falava antes, né, do desenvolvimento de políticas públicas para o respeito à diversidade, né, o combate à discriminação e à violência. Então, trazer muito forte dentro do sistema, dentro da construção desse plano que a gente vai fazer, a igualdade de direitos. E também trazer condições de financiamento para que as ações possam acontecer, né? Desde da primeira etapa até a última etapa de escolarização, né? Eu peço que passe adiante, por favor, que eu já falei desse eixo. Quando falamos, então, das instâncias, das organizações, né, das suas atribuições, o sistema, ele, quando eu repito isso, né, ele vem para organizar, é justamente estabelecer o que cada ente federado, né, precisa fazer, o que é responsabilidade de cada um. Isso precisa estar escrito em algum lugar que diga o que cada um precisa para esse momento, para essa construção. Nós não podemos, onde todo mundo é responsável por tudo,
muitas vezes ninguém é responsável por nada. Então, o sistema, ele organiza isso, né? Os municípios que têm sistema, os estados que têm sistema, e o sistema nacional, ele vem para para chancelar essa organização do que é responsabilidade de quem e como nós iremos nos ajudar para que cada um consiga cumprir a sua responsabilidade. Porque essa é a grande sacada do regime de colaboração. É um ente ajudar o outro, né, a ter êxito na sua responsabilidade, no que ele se dispõe a fazer, né? Então, essa divisão das competências, né, e também criar as condições para que se efetive aí as políticas públicas que o Sistema Nacional vai nos propor, que o Plano Nacional vai nos propor, e eu tenho certeza que serão muitas, porque quando nós fizemos lá em 2014, acompanhamos a construção, e depois em 2015 fizemos a construção dos planos municipais, nós tínhamos urgências naquele momento, e aquelas urgências estão postas. Mas agora, depois aí de um decênio, se a gente olhar, nós estamos aí em 8 anos, praticamente prestes a completar um decênio de plano nacional e daqui 2 anos de planos municipais. Nós temos outras urgências agora. Muitas coisas nós já vencemos, né? Por exemplo, o atendimento da pré-escola, né? A ampliação da creche, né? Muitas propostas já estão ok, mas após todo esse período pandêmico, por exemplo, quais são as nossas urgências nesse momento? Com certeza teremos outras, né? Nós teremos outras metas para propor que irão consolidar o que nós precisamos, necessitamos, enquanto rede de ensino, né? E fazendo essa construção. E o sistema, ele vem justamente para dizer que nós precisamos ter uma agenda sistêmica da educação no país, né? Onde tudo esteja interligado, que nós não pensemos mais educação de forma separada, que a gente pense a educação de uma forma ampla, de uma forma em que todos são partícipes, que são atuantes, né? E que um ente precisa colaborar com o outro para que os estudantes do território tenham êxito. Não é fazer uma ação para que somente a rede municipal ou somente a rede estadual eu vou deixar de fazer porque a outra rede vai me sobressair. Não, nós precisamos ter a percepção de que nós queremos educação de qualidade para todos, né? Pode passar adiante. Então, indicações para consolidar um anteprojeto de sistema no contexto dessa construção que a gente pretende fazer, né? E que esse sistema, né, como eu disse, ele tem que expressar as atribuições de cada ente, ele tem que ter as convergências, né? Uma função bem estabelecida que tenha descrito, então, o que é dever do governo federal, né, da União, o que é dever do Estado e o que é dever do município dentro do sistema e como cada um pode colaborar com o outro. É também muitíssimo importante a presença dos conselhos, dos fóruns, né? Então, o Sistema Nacional de Educação ele já traz aí fortemente a presença do Fórum Nacional de Educação, a sua constituição em caráter permanente, né? Que os fóruns municipais eles não sejam constituído somente para esses momentos de conferência, né? Que ele seja efetivo dentro do município, porque ele não é um fórum para fazer conferência. Nós não podemos ter essa percepção que vamos chamá-los porque agora tem uma conferência. E eles não têm nada a ver com o Conselho Municipal de Educação. O Conselho tem a sua atribuição e tem o seu valor nesta construção, mas eu referendo muito o fórum porque é ele, né, com os seus... Com os seus segmentos, né, com as pessoas que fazem parte dele, que farão aí, que nos ajudarão a fazer essa construção de sistema de ensino, e não é só não vejo somente como uma construção do sistema, mas também a efetivação dele, porque nós não queremos uma lei, somente uma lei, mais uma lei, que traga diretrizes. Nós não queremos mais um plano que só tenha metas e estratégias, nós queremos algo exequível. Acho que essa é o grande olhar que nós precisamos ter ao construir um sistema, ao ajudar na construção desse sistema e fazer a construção dos nossos planos municipais depois. Nós temos que ter metas e estratégias que sejam exequíveis e que tenham a ver com
o meu município com a minha necessidade, né? Então, essa realização das conferências, ela faz parte dessa construção coletiva e, de fato, ela ajuda a efetivar as políticas públicas que emergem, né, das propostas que o plano nos traz. E o sistema e o plano hoje, eles estão extremamente interligados, e isso é muito bom, é importantíssimo, porque eles precisam, sim, caminhar juntos, eles não são situações distintas, eles têm toda uma interlocução de também, né, como no regime de colaboração entre os entes federados, o sistema e o plano nacional, um completa o outro para a efetivação de uma educação pública. Eu vou pedir para passar, então, acho que é o último slide, e eu deixei esse por último, porque eu considero, assim, na minha particular opinião, o item mais importante, que é o cumprimento das metas do PNE e o papel da Lei de Responsabilidade Social. Cumprir as metas propostas no Plano Nacional. Cumprirmos as metas propostas no Plano Nacional, ela tem um caráter social, porque hoje a educação, ela é, sim, de fato, como sempre foi, e é uma fala extremamente demagógica, dizer que a educação é o que muda o mundo, é uma fala demagógica, mas de fato é o que é. Né? Porque não existe outra forma de nós melhorarmos a condição das pessoas, mostrá-los, né, esse mundo de infinitas possibilidades que permeiam a sua existência e trazer, né, os temas emergentes e urgentes. Então, educação, a efetivação, né, das metas e estratégias, do que a gente colocou, do que nós tivemos como proposta, por isso que eu falo da importância da construção de um plano extremamente exequível. Ela tem um caráter social, né? Porque o seu cumprimento, ele garante o direito à educação a todos e a cada um. Então, garantir esse direito à educação de todos e de cada um é justamente por isso que nós nos reunimos nessa noite para falar sobre este eixo. É por isso que nós iremos nos reunir na conferência municipal, levaremos as nossas propostas para a conferência estadual e depois para a nacional, porque nós temos como propósito, né, além de sermos educadores, nosso propósito de vida, ele é oportunizar uma educação de qualidade a todos e a cada um. Então, esses são os desafios que essa construção do sistema nos propõe e nos chama a ter esse olhar atento à construção do Plano Nacional, ao passo que, da mesma forma, o Plano Nacional nos indica, né, a urgência de efetivarmos o Sistema Nacional de Ensino e, posteriormente, claro, né, os sistemas estaduais, fazendo a sua correlação, assim como os sistemas municipais. O que eu tinha preparado para falar, né, sobre esse eixo esta noite era isso, e eu te devolvo, Diego, Eve, né, e deixo que vocês façam a condição. E agradeço, claro, né, a oportunidade de estarmos reunidos aí virtualmente para falar sobre esse tema. Obrigado, Viviane, obrigado aos colegas que estão participando. Acho que tu deu aí fez uma coisa muito boa, que foi puxada lá detrás das outras CONAIs, né, das conferências, deu uma pincelada bem ampla, que quem for participar do eixo 1 na próxima conferência vai ter condições de poder, pelo menos, entender do que se trata. Acho que foi bem, bem positivo. Eu acho que agora nós podemos deixar aberto para algumas pessoas que quiserem fazer perguntas, né, quiserem dizer alguma coisa. Eu tenho uma pergunta. Sobre o Sistema Nacional de Ensino, ele já funciona? Deixa eu só dizer uma coisa. Quem tiver perguntinha, alguma coisa, clica na mãozinha ali, levanta a mãozinha. Tudo bem, daí tu vai falando, mas só para os próximos, tá? Certo. Ele já funciona, porque eu li o documento, né, desse do eixo 1, e aí, às vezes, parece que ele ainda é um projeto de lei, é uma emenda, e que ele não está em pleno funcionamento, né? O que eu entendi um pouco do documento, me corrija se eu estiver errada, é que agora é o momento de estruturar ele, né? De fazer ele valer daqui para frente, né? Como o Plano Nacional de Ensino, como articulador dele, mas o sistema já fortalecido, já integrado. É mais ou menos por aí?
Isso, é exatamente isso. Eu sempre falo que o Sistema Nacional ele é uma grande vontade, né? Que por muitos anos, ele é um desejo, que por muitos anos a gente vem constantemente falando sobre ele, retomando esse assunto, mas ele não se efetiva, né? Ele não acontece de fato, ele não vem para o nosso dia a dia de forma palpável, né? E isso já surgiu lá na CONAI de 2014, de 2010 também, e agora ela vem mais fortemente como qual é a nossa necessidade. A gente já fez tantas coisas, a gente já construiu muito, mas agora a gente precisa efetivar o Sistema Nacional como algo que, de fato, seja exequível e palpável a todos os entes federados. Ele tem que sair do papel e tomar corpo, né? Estar no nosso dia a dia aí, nas nossas políticas. Foi esse mais ou menos o foco que eu vi do eixo 1, assim, de fortalecer o sistema, que ele saia do papel, bem como tu disseste. Obrigada. Eu tenho uma colocação para fazer como advogado do diabo. Sabe que eu participei da CONAI 2009, 2010, né, as municipais, depois a nacional, depois de 14, depois a outra que teve ano passado, e agora de novo. E todas elas eu sempre ouvi falar do Sistema Nacional de Educação, sempre debati o Sistema Nacional de Educação. E eu sempre fui muito crítico do Sistema Nacional de Educação, porque eu acho que é um perigo o Sistema Nacional de Educação. Eu entendo que o mais importante seria regulamentar o regime de colaboração, que como, no meu entendimento, como nós somos um país federativo, com autonomia dos entes federados, e nós somos nós somos o único país federativo do mundo que tem na Constituição 4 entes federados, então é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, então os municípios têm autonomia federativa aqui, é um ente federado. Então me parece que o regime de colaboração é muito mais urgente do que o próprio sistema, porque eu entendo que nós já somos um sistema de sistemas. Nós somos um sistema formado de sistemas. O meu medo é que na configuração, na operacionalidade, em pôr em prática um Sistema Nacional de Educação, ele venha a ser alguém em algum lugar com um grupo de pessoas organizando as coisas, né? E talvez isso possa funcionar num país pequeno como Portugal ou como Andorra, sei lá, mas num país grande como o nosso. Então, eu sempre fui muito crítico do Sistema Nacional de Educação, por ter receio do que pode vir a acontecer. Foi criado um grupo, uma vez, no Ministério da Educação para discutir o Sistema Nacional de Educação e produzir um documento, a visão dos Conselhos Nacionais de Educação, os Conselhos Municipais de Educação, perdão, sobre o Sistema Nacional de Educação. E nós já expressávamos lá em 2012, 2013, essa preocupação. Putz, né, talvez não seria melhor fortalecer o regime de colaboração e fortalecer temas que existem, né, do que criar uma outra coisa. Então, essa é uma crítica, mas todos os documentos de referência das CONAIs, e a Viviane mostrou bem isso, vem trazendo o Sistema Nacional de Educação. Então, essa é uma pauta que vem sendo dita e que eu acho que não vai ser efetivado, assim como os 10% do PIB para a educação, isso é outro debate. Mas eu acho, para mim, Diego, eu sinto que é muito mais palpável e muito mais prático nós tirar do papel o regime de colaboração, estabelecer uma regra, um documento, uma lei, como funciona, do que se preocupar com o Sistema Nacional de Educação, porque o meu medo é isso. Eu entendo que nós já temos um sistema de sistemas, né? Os estados, os municípios, o Distrito Federal, a rede privada, enfim, e criar o Sistema Nacional de Educação, meu medo é que haja, no futuro, alguém, em algum lugar, com um grupo de alguém, que defina o que deve ser feito. E aí a gente perde a autonomia federativa dos entes, né? Só isso, só para ser advogado do diabo. Não, eu achei extremamente importante a tua colocação, porque tem uma situação, né, que quem faz as leis, quem cria a lei, ela tem uma percepção de execução, mas de fato, quando vai lá para a prática mesmo, ela pode ser executada de outra forma. Mas o que eu tenho observado é que dessa vez, depois de tantas vezes que a gente fala sobre o sistema de ensino, ela também está muito entrelaçada com os regimes de colaboração, com o fortalecimento dos termos de cooperação entre os entes federados, que era um assunto que não era muito retomado, que não era muito buscado lá atrás, mas que agora vem com um discurso muito forte. Então, eu sou uma pessoa que gosta de esperançar a educação, né?
Então, eu tenho esperança de uma efetivação de um sistema que, de fato, né, como eu disse anteriormente, seja execuível, que não seja algo que venha, né, como tu disseste, Diego, e falaste muito bem, para engessar mais o nosso dia a dia, né, enquanto gestor público, enquanto professor, enquanto, né, a atividade que a gente faz. Muito bem. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Eve, acho que o pessoal está quietinho aqui, tá todo mundo meio... Tu sabes o que eu penso sobre isso, né? Ou é tudo ou é nada. É isso aí. Não, eu achei, assim, bem esclarecedor, acho que tu conseguiu resumir bem o documento, ainda, assim, eu sou meio... Eu estou estudando ainda muito sobre essa parte, principalmente sobre esse assunto que de plano municipal, plano nacional de educação, é um assunto que me interessa bastante, como cumprir essas metas, como bater elas, como ir atrás, como o sistema público funciona, as políticas educacionais, esses regimes de colaboração, quem faz o quê, quem tem a obrigação de quê. Eu acho, né, meio solto ainda algumas coisas, assim. E essa visão que eu tive do documento e do sistema, realmente, na última CONAI, que foi as anteriores eu não participei, mas a última de 2022, eu não lembro deles terem falado na questão do sistema, era mais era a equidade, né? Educação como equidade, o monitoramento do plano, educação em novas tecnologias e financiamento. Acho que eram esses 3 eixos, eram 3, 4 eixos. E eu não tenho a memória de falar no Sistema Nacional de Educação. Então, quando eu comecei a ler o documento, para mim foi uma coisa meio nova, apesar de trabalhar com educação, né? Mas eu acho que eu tenho que estudar mais, porque a opinião do Diego também não deixa de estar, né? Sabe que ele não aparecia... deixa de estar, assim, tipo, dar aquela coceirinha, assim, será, né? É verdade. Sabe que ele aparecia no outro documento, é porque a outra CONAI foi mais de avaliação do plano, isso, né? Eu acho que eu fiquei muito daí por isso que ele não era uma proposição, mas ele aparecia lá pelas tantas, em alguns parágrafos, não vou lembrar agora, mas falava em Sistema Nacional. Sim, ele sempre aparece em algum lugar, muitas vezes protagonista, outras vezes mais coadjuvante, mas ele sempre, em algum momento, ele é citado, né? Sim, eu acho que na 2022 ele foi coadjuvante, então, porque eu realmente não tinha memória, assim. E, então, né, eu acho que é isso, nós temos que pensar sobre isso, né? E como é um assunto, é um tema que está aí há tanto tempo, já mais de 10 anos, desde 2008, né? Sendo colocado, eu acho que é um tema que está na hora de, a grosso modo falando, vai ou racha. Vai ou racha. Vocês já entenderam que para mim racha, né? Não vai. Porque realmente a gente sabe, né, como, trabalhando no setor público, o que cada um tem que fazer, mas às vezes não é claro, né? O que está escrito na lei, às vezes as interpretações são muitas, então fica meio... Quer ver? Nós temos um problema, talvez a Eve, o pessoal da Seduc aí, a própria Viviane saibam mais do que eu. Um problema, não, uma dificuldade, é o FNDE, né? FNDE, às vezes as coisas se perdem lá dentro e tu não tira as coisas lá de dentro. Então, e às vezes é uma burocracia muito grande dentro do FNDE para te fazer as coisas, né? E para liberar as coisas. Então, o FNDE é alguém em algum lugar decidindo como fazer as coisas. Exato. Nós temos essa organização, né, de ministério, enfim, com muitas autarquias, né? E aí cada uma faz as suas ações e a gente na ponta se vira para executar tudo. Essa que é a impressão que eu tenho, né? Que as políticas públicas são criadas, os programas vêm para os municípios, que geralmente, né, o município está ali na ponta, que tem que fazer essa execução, e fica um pouco solto muitas vezes, porque não se tem, né, estabelecido o que cada um faz. E eu sempre penso que nós estamos vivendo um tempo em que o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser exposto em algum lugar, né? Nem que seja numa cartilha, o que cada um precisa fazer, né? Porque quando não se estabelece uma regra clara, a gente começa a criar exceções e no fim a exceção já se tornou a grande regra. Então acho que também, né, nessa fala de sistema, penso que não deveria ser um documento muito extenso, mas claro e objetivo, né, para que ele não seja um engessador
do nosso dia a dia, mas sim que seja algo que nos ajude a conduzir. E aí sim. Isso aí. Então tá, da minha parte, não sei, Viviane, se tem mais alguma coisa para colocar, se o pessoal quer fazer mais uma pergunta. Bom, acho que se não houver mais nenhuma pergunta de minha parte, justamente eu não preparei algo, falei para a Eve, tão extenso, porque a gente não precisa ficar divagando muito sobre o tema. Acho que é importante fazer as colocações que eu entendi como pertinente e as fiz, e agradeço muito a oportunidade de falar sobre plano, né? Algo que eu gosto muito, que está intimamente aí ligado ao meu dia a dia, e sempre à disposição aí do município, a Eve, né, Diego, e dos demais participantes, no que eu puder colaborar, que estiver ao meu alcance. Vamos fazer o regime de colaboração se efetivar. Isso aí. Isso então aí. tá, Eve, tá contigo que é a presidente aí. Então, só agradecer, né, a participação de todos, a participação da Vivi, né, que é bem essa a ideia da nossa pré-conferência. Né, hoje começamos, agora a gente teve o eixo 1 paralelamente com o eixo 5. Amanhã teremos os outros eixos, estou sem a programação aqui na mão, mas até quinta-feira serão debatidos, né, se explanados, como eu gosto de dizer, as temáticas dos eixos da conferência. E lembrando que a nossa conferência presencial é no dia 30, começando às 8 da manhã, na Escola CNC, manhã e tarde, onde serão realmente debatidos os eixos e feitas as contribuições do documento referência da CONAI. Vivi, muito obrigado, mais uma vez, parceira grande do nosso fórum. Em regime de colaboração. Em regime de colaboração. Regime de colaboração. E é isso, pessoal. Aí, para quem quiser rever, né, também logo eu vou subir no YouTube a gravação aqui da nossa CONAI Eixo 1. E o Eixo 5, que foi o que aconteceu simultaneamente, também vai estar no YouTube. Daí logo eu compartilho os links também. Eu posso só fazer uma fala? Os Claro. colegas diretores que estão aqui, se puderem divulgar para os seus professores, para o pessoal, né? Que amanhã, quarta e quinta ainda tem, que isso prepara as pessoas para ir para a conferência dia 30, né? Isso que a Eve falou é muito importante. Sim. Só isso. E amanhã eu dou mais uma reforçada lá nos grupos também com os links, que nem o Matheus fez hoje, e agradeço que já foi Matheus por ter compartilhado lá específico o link. Então tá. Valeu, minha gente. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, obrigado. Boas férias, Vivi. Obrigada. Tchau.